Antes de orarmos, vamos primeiro parar por um instante para ouvir a palavra de Deus. Vivemos em um mundo profundamente ferido pelo pecado. Desde o momento em que a humanidade se afastou de Deus no jardim, uma grande ruptura entrou na criação. Uma divisão entre luz e trevas, bem e mal, verdade e engano. Vemos os efeitos disso todos os dias. Em famílias quebradas, em injustiças que parecem não ter explicação, em dores silenciosas, na solidão que pesa sobre tantos corações. Mas precisamos ser sinceros, essa escuridão não existe apenas ao nosso redor. Muitas vezes ela tenta encontrar espaço dentro de nós, em pensamentos que nos acusam, em sentimentos que nos confundem e em lutas que preferimos esconder. Ainda assim, mesmo em um mundo ferido, Deus continua chamando seu povo para perto. Ele não perdeu o controle da história e não se esqueceu de nenhum dos seus filhos. Hoje, abra o seu coração para essa verdade. Não importa o quanto o mundo pareça instável, Deus permanece firme. Sua luz ainda brilha nas trevas, e as trevas jamais poderão apagá-la. Se você acredita que Deus ainda está no controle, escreva nos comentários: Deus é minha luz. Existem batalhas que ninguém vê, lutas silenciosas que acontecem no mais profundo da alma, onde ninguém além de Deus consegue enxergar. Às vezes sorrimos por fora enquanto, por dentro, estamos tentando juntar os pedaços do coração. Carregamos preocupações que não contamos a ninguém, medos que nos visitam à noite e pensamentos que insistem em nos fazer acreditar que não somos fortes o suficiente. Raiva, inveja, orgulho, culpa, ansiedade, medo do futuro. Essas não são apenas emoções passageiras. Muitas vezes, são brechas que o inimigo tenta usar para roubar nossa paz e nos afastar da verdade de Deus. E o mais perigoso é que essas batalhas costumam ser travadas em silêncio. Satanás raramente chega fazendo barulho. Ele prefere agir de forma sutil. Usa o desânimo para enfraquecer sua fé, a dúvida para confundir sua mente e a mentira para tentar convencer você de que Deus se esqueceu da sua história. Ele sussurra que você já falhou demais, que não merece recomeçar ou que está longe demais para ser alcançado pela graça. Mas pare por um momento e ouça esta verdade: isso não vem de Deus. Nosso Pai não trabalha através da condenação, mas da restauração. Deus não aponta o dedo para te acusar, Ele estende a mão para te levantar. Mesmo quando você acha que ninguém percebe sua dor, Deus vê cada lágrima. Ele conhece as orações que ficaram presas na garganta, entende os sentimentos que você não consegue explicar e recolhe cada fragmento do seu coração. Talvez hoje você esteja cansado de ser forte o tempo todo. Talvez esteja lutando contra pensamentos que ninguém imagina. Ou quem sabe esteja enfrentando uma fase em que sua fé parece menor do que o medo. Se for assim, lembre-se, fraqueza não afasta Deus. Muitas vezes é exatamente o que nos aproxima ainda mais dele. A palavra nos lembra que o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. Isso significa que, nos momentos em que você se sente mais vulnerável, Ele está ainda mais próximo. Você não precisa ter tudo resolvido para se achegar a Deus. Você só precisa vir como está. E aqui está uma verdade que pode transformar seu dia. Você nunca esteve sozinho, nem por um único segundo. Mesmo quando seus olhos não conseguem ver, Deus está se movendo nos bastidores da sua vida. Ele está preparando caminhos, fortalecendo você por dentro e trabalhando situações que hoje talvez não façam sentido. Nenhuma luta é maior do que o cuidado de Deus por você. Nenhuma noite é tão escura que possa impedir o amanhecer que Ele já preparou. Então, respire fundo. Entregue a Ele aquilo que tem pesado no seu coração. Você não foi criado para carregar tudo sozinho. Há um Deus amoroso que caminha ao seu lado em cada batalha invisível, e Ele jamais te abandonará. Se você crê que Deus está com você até nas batalhas que ninguém vê, comente: Deus está comigo em todo o tempo. Em meio a todas as lutas desta vida, existe uma verdade que precisa permanecer firme em nosso coração. Nós temos um Salvador. Seu nome é Jesus Cristo. Ele não entrou neste mundo por acaso. Ele veio com um propósito eterno: trazer esperança onde havia desespero, luz onde reinavam as trevas e vida onde tudo parecia perdido. Jesus viu a dor da humanidade e não ficou distante. Pelo contrário, Ele se aproximou, caminhou entre os cansados, tocou os feridos, restaurou os quebrantados, ofereceu perdão aos que acreditavam não ter mais chance. Ele não veio para condenar você por suas falhas, mas para te resgatar com amor. A palavra de Deus está repleta de promessas que nos lembram que não estamos desprotegidos nesta jornada.
No Salmo 121 está escrito: O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Pense na profundidade dessa promessa. Deus não cuida de você apenas nos momentos em que tudo vai bem. Ele vigia cada passo, cada decisão, cada caminho que você percorre. Isso significa que, mesmo quando você não percebe, há uma proteção divina envolvendo sua vida. Quantas vezes Deus já te livrou de situações que você nem chegou a saber? Quantas portas Ele fechou porque não eram parte do propósito? E quantas outras Ele abriu no tempo certo? Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3 lemos: O Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. A fidelidade de Deus não depende das circunstâncias. Ele permanece constante quando tudo ao redor parece instável. Quando suas forças acabam, Ele te sustenta. Quando sua fé vacila, Ele te firma sobre uma rocha inabalável. Talvez hoje você se sinta frágil, como se qualquer vento pudesse te derrubar. Mas Deus é especialista em fortalecer aqueles que acham que não vão conseguir continuar. Ele não espera que você seja perfeito, apenas que confie. Entenda isto. Sua segurança não está na sua própria capacidade de resistir, mas o poder de Deus te mantém de pé. Há uma mão invisível te sustentando, um amor incansável te cercando e uma graça que se renova a cada manhã. Se o medo tentar te parar, lembre-se das promessas. Se a incerteza falar mais alto, volte seu coração para a fidelidade de Deus. Ele nunca falhou, e não será agora que começará. Hoje, escolha descansar nessa proteção. Mesmo que o caminho pareça incerto, você está sendo guiado por um Deus que vê o que você ainda não consegue ver. Se você decide confiar na proteção e na fidelidade de Deus, escreva nos comentários: O Senhor é quem me guarda. O Salmo 23 nos entrega uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Observe que o texto não disse eu andar, mas ainda que eu ande. Isso nos mostra que os vales fazem parte da jornada. Momentos difíceis não são sinal de abandono. Muitas vezes são cenários onde experimentamos a presença mais profunda de Deus. O vale pode representar fases de incerteza, perdas inesperadas, portas que se fecharam, orações que parecem não ter resposta ou um cansaço que a alma não sabe explicar. É naquele lugar silencioso que somos confrontados com nossos medos mais reais. E, ainda assim, é exatamente ali que Deus promete estar. Sua vara protege, seu cajado guia. Isso significa que Deus não apenas caminha ao seu lado, Ele te defende do que você não vê e te conduz quando não sabe para onde ir. Talvez hoje você esteja atravessando um desses vales. Pode ser que tudo pareça mais demorado do que deveria, mais pesado do que você imaginava suportar. Em alguns dias, a fé parece forte. Em outros, basta um pensamento para que o medo tente dominar seu coração. Mas não confunda silêncio com ausência. Deus está trabalhando mesmo quando nada parece acontecer. Raízes crescem no secreto antes que os frutos apareçam. O Senhor está fortalecendo você por dentro, preparando sua estrutura espiritual para sustentar aquilo que Ele ainda irá derramar sobre sua vida. Lembre-se, vales não são morada permanente, são caminhos de passagem. Você não foi chamado para viver na escuridão, mas para atravessá-la segurando a mão de Deus. Mesmo quando as sombras parecem longas, a luz da presença do Senhor continua brilhando sobre o seu caminho. E quem anda com Deus pode até passar por lugares difíceis, mas nunca estará verdadeiramente perdido. Então, se o seu coração estiver cansado hoje, descanse nesta certeza: Deus está com você agora mesmo. Ele vai te conduzir para fora desse vale e transformar sua dor em testemunho. Se você acredita que Deus está caminhando com você em qualquer vale, comente: Não temerei, Deus está comigo. Existe uma verdade espiritual que precisa criar raízes profundas no seu coração hoje. Você não está à mercê das forças deste mundo. A Bíblia declara em 1 João capítulo 4, versículo: Maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Isso muda tudo. Significa que, independentemente do tamanho da batalha, do medo ou da oposição, há um poder dentro de você que é infinitamente maior. Muitas vezes pensamos que precisamos ser fortes o tempo todo, que a vitória depende do quanto conseguimos resistir ou lutar. Mas o Evangelho nos ensina algo diferente. A verdadeira vitória não nasce do esforço humano, ela nasce da confiança em Deus.
Vencer não é tentar mais uma vez na força do próprio braço, é se render à presença de Jesus. É permanecer firme na palavra quando as emoções dizem para desistir. É levantar os olhos para o céu quando tudo parece querer te puxar para baixo. O nome de Jesus carrega autoridade. Autoridade sobre o medo que tenta paralisar você, sobre as mentiras que dizem que nada vai mudar, sobre a culpa que insiste em lembrar quem você foi, em vez de quem Deus está te tornando. Quando Jesus entra em cena, a escuridão não negocia, ela recua. Talvez você esteja cansado hoje, cansado de esperar, de lutar, de acreditar por algo que ainda não aconteceu. Talvez existam perguntas sem resposta e caminhos que ainda parecem fechados. Mas Deus nunca se atrasa. Enquanto você espera, Ele trabalha. Enquanto você ora, Ele move circunstâncias. Enquanto você confia, Ele fortalece sua fé. Se for preciso, Ele abre o mar. Se for necessário, Ele acalma a tempestade. Nosso Deus continua sendo especialista em transformar impossíveis em testemunhos. Nunca se esqueça, a cruz já declarou sua vitória. O túmulo vazio confirmou que a última palavra não pertence à dor, nem ao medo, nem à derrota, pertence a Deus. Então não desista agora. O mesmo poder que ressuscitou Cristo vive em você, te sustentando, renovando sua esperança e lembrando que sua história ainda está sendo escrita pelas mãos do Senhor. Se você crê que sua vitória vem de Jesus, declare com fé nos comentários: em Cristo, eu já sou mais que vencedor. Agora, vamos nos colocar na presença de Deus em oração. Respire fundo por um instante e aquiete seu coração. Independentemente de como foi seu dia ou do peso que você tem carregado, este é um momento de entrega. Pai Celestial, molda o meu coração para que ele se pareça com o teu. Tira de mim tudo aquilo que não vem de ti, planta em meu interior um desejo profundo pela tua vontade. Dá-me um coração sensível à tua voz, que ame a justiça, rejeite o pecado e encontre alegria na obediência. Senhor, perdoa-me pelas vezes em que falhei, quando escolhi o caminho mais fácil em vez do caminho certo, quando ouvi a voz da dúvida mais alta do que a tua verdade, quando permiti que o medo falasse mais forte que a fé. Hoje eu coloco tudo aos teus pés. Lava-me, renova-me e faz de mim uma nova criatura. Fortalece minhas mãos para continuar, mesmo quando o cansaço chegar. Firma meus passos no caminho da retidão, ainda que pareça estreito e solitário. Quando eu me sentir fraco, lembra-me de que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Protege minha mente, Senhor. Guarda meus pensamentos para que não se percam na ansiedade ou nas mentiras do inimigo. Guarda também o meu coração, para que ele não se torne frio diante das dificuldades nem endurecido pelas dores da vida. Dá-me discernimento para reconhecer o que vem de ti, coragem para rejeitar tudo aquilo que tenta me afastar da tua presença. Que o teu Espírito Santo guie cada decisão, cada palavra e cada passo que eu der. Quando a tentação surgir, mostra-me o caminho de escape. Quando o medo bater a porta, enche-me com uma paz que excede todo o entendimento. E quando eu não souber o que fazer, ensina-me simplesmente a confiar. Hoje eu escolho me revestir de toda a armadura de Deus, a verdade que me sustenta, a justiça que me protege, a fé que me levanta, a salvação que me cobre e a tua palavra que me fortalece. Quero permanecer firme, não importa o que venha. Se esta oração representa o desejo do seu coração, comente: Senhor, guia os meus passos. Senhor, hoje eu decido não viver dominado pelo medo. Não temerei o amanhã, nem as incertezas da vida, nem as situações que estão fora do meu controle. Minha confiança está em ti. Tu continuas no trono, continuas sendo Deus e nada acontece sem que o Senhor veja. Obrigado pelo teu amor que nunca falha, pela tua graça que me sustenta e pela tua fidelidade que permanece mesmo quando tudo ao meu redor parece mudar. Obrigado porque, mesmo sem merecer, fui alcançado pela tua misericórdia, restaurado pelo teu perdão e chamado de filho. Que a minha vida te glorifique em cada detalhe. Que minhas palavras, atitudes e escolhas reflitam a tua luz, onde quer que eu esteja. Não permita, Senhor, que eu me afaste da tua presença. Mantém meu coração firme, meus olhos voltados para ti, minha fé inabalável, mesmo diante das tempestades. Hoje eu descanso na certeza de que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Posso até enfrentar batalhas, mas não lutarei sozinho. Posso passar por vales, mas não permanecerei neles. Posso ser pressionado, mas jamais abandonado,
porque pertenço a ti. Tu és minha rocha, meu refúgio seguro e minha esperança viva. Em ti encontro a paz que o mundo não pode dar e a força que minha alma precisa para continuar. Por isso, levanto minha voz em gratidão e declaro: toda honra, toda glória e todo poder pertencem a ti para sempre. Em nome de Jesus, amém. Se você recebe essa oração, comente amém. E não guarde essa palavra só para você. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa sentir a presença e o amor de Deus hoje.